Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 11 da classe de adultos, do dia 14 de dezembro, portanto, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto áudio. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Veremos nessa lição a diferença entre o espírito humano e as disciplinas cristãs, onde entra um e onde entra o outro, ou se um aniquila o outro. Né? Verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para as estruturas ósseas e muscular. Introdução. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Piedade não é ter dó de alguém. Piedade é se colocar no lugar de alguém. É interessante falarmos sobre a questão da piedade, porque é um assunto que não se fala muito na igreja, e quando se fala, não se vive na profundidade. A piedade parte do princípio, por exemplo, da parábola do samaritano. O que ele agiu ali com íntima compaixão? Essa íntima compaixão é uma piedade. O que ele fez? O samaritano se colocou no lugar daquela pessoa que foi agredida. É isso que nós temos que fazer. É se colocar no lugar de outrem. Nesse sentido, no lugar daquela pessoa que está sofrendo por alguma razão. Então isso é piedade, ter piedade de alguém. A piedade é as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais, enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida. A piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Observe que o apóstolo, nesse sentido, ele não faz um menosprezo do exercício corporal. É importante mantermos o nosso corpo em exercício? Sim, principalmente na questão aí de tratar até mesmo a ansiedade, né? e até a depressão. Quando a pessoa está com o corpo em exercício, ele ajuda a combater esse tipo de mal, né? Que é a depressão e a ansiedade. É importante? Sim, é extremamente importante estarmos com o nosso corpo em exercício. Mas esse exercício corporal só nos traz benefícios para esta vida, diferente da piedade. A piedade, ela nos traz benefícios para esta vida, né? Que é o nosso, até mesmo o nosso bem-estar, né? Quando você faz algo para uma outra pessoa, você acaba se beneficiando, porque o seu prazer, né? Você acaba tendo prazer por ter ajudado alguém, se sentir útil. Então você está fazendo um bem para você nesta vida. E na vida futura, que é a questão da eternidade. Quando nós temos essa prática da piedade, lembra que Jesus falou? Quando eu estive fome, me deste de comer. Quando eu estava nu, me deste de vestir. Então isso é o quê? Isso é um tipo de piedade. Então observe que nesse sentido, a piedade também nos trará algo também para a eternidade. Piedade interna e externa. A verdadeira piedade contempla a disciplina, as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Então, em outras palavras, eu preciso viver uma vida de oração, jejum e leitura das Escrituras, mas eu também preciso viver de uma forma justa e ter misericórdia com outra pessoa. E aqui cabe muita questão da misericórdia, que aqui a misericórdia vai nos trazer a ideia de dois sentidos específicos da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um castigo que uma pessoa merece, mas esse castigo não é aplicado.
Isso é misericórdia. Um outro ponto também sobre a questão da misericórdia também pode trazer até a ideia, mais uma vez, da ideia do samaritano. Ele fez o quê? Ele agiu de misericórdia com aquela pessoa, né? Uma íntima compaixão, uma piedade. Então a misericórdia tem esses dois braços. Então observe que nesse sentido, de que adianta uma pessoa viver em oração, em jejum, em leitura da palavra, mas não tem misericórdia do próximo, ele não se compadece do próximo, ele não tem piedade do próximo. Então de nada irá valer na oração, jejum e a leitura das Escrituras. Por que não? Porque embora ele esteja fazendo algo para a sua questão espiritual, a sua alma está alimentando a sua alma, por outro lado, ele esquece da misericórdia. Lembra lá que Jesus falou na misericórdia, né? Em Mateus 23, fala ali sobre a questão de dízimos, mas também fala ali também da ideia da misericórdia. Então observa que nós devemos fazer o quê? Nós termos misericórdia. Aquela frase que o Senhor Jesus também nos ensinou: o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então, se eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim, tenham compaixão de mim, eu também preciso, antes disso, ter misericórdia dos outros. Então eu preciso fazer o quê? Leitura da palavra, jejum, oração e agir de misericórdia com o próximo, né? Um viver justo, né? Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orarem e jejuassem. Quando fala sobre jejum e oração, é muito importante, simplesmente aqui na ideia do jejum, mencionar Isaías 58. Por quê? Porque se eu faço um jejum para a minha vida, mas eu vou trabalhar, eu vou falar mal do próximo, eu não vou agir de misericórdia, o meu jejum não terá nenhum valor. Então, se você quer uma receita perfeita para fazer um jejum diante do Senhor, Isaías capítulo 58, todo o capítulo 58 de Isaías. E aqui vai nos trazer também a ideia do parecer. O que é isso? Eu vou fazer um jejum, mas eu vou deixar transparecer que eu estou em jejum, ou seja, eu estou me exibindo para as pessoas que eu estou fazendo um jejum, eu estou sacrificando a minha carne, ou seja, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo jejum, de uma certa forma, estou me santificando. Deus não está nesse negócio. Observe que o Senhor nos orientou para que nós, quando nós fôssemos fazer jejum, fazer de uma forma com que as pessoas não percebam. Por quê? Porque o jejum, ele é particular entre você e Deus. É claro que existem outros casos, né? Por exemplo, pessoas que a igreja vai fazer um propósito de jejum, por exemplo. Então esse jejum será mencionado para todos fazerem. Então, ok, nesse caso, ok. E é somente nesse caso e somente dentro da igreja. Não é para ficar falando, por exemplo, em rede social, né? As pessoas postam em rede social: eu estou começando o meu jejum, ou estou entregando o meu jejum. Se a pessoa faz isso, a sua recompensa já chegou aqui na terra. Por quê? Porque essas pessoas, esse cristão terá aplausos na rede social, vai ter like na rede social. Então a sua recompensa já chegou. Se alguém quer de fato fazer um jejum para se santificar diante de Deus, esse jejum precisa ser secreto, só entre a pessoa e o Senhor. Sinopse: a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra. O desafio das disciplinas espirituais, a analogia do corpo. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. É diferente, né? Quando nós, na questão aqui da analogia do corpo, o corpo, quando você para de comer, você sente desejo de comer, você sente fome de comer, você quer comer. E, claro, o corpo sente sede, então você também sente sede. Então, a tendência é: eu estou com fome, eu vou comer. Eu sinto sede, eu vou beber água. Isso
de praxe. Na questão espiritual é diferente. Quanto menos eu oro, menos desejo de orar eu tenho. Quanto menos eu vou jejuar, menos eu tenho vontade de jejuar. Então veja que é um contraponto, né? É o oposto, melhor dizendo, né? Então observe que nessa questão, e o que isso vai trazer? Quando eu oro menos, eu tenho menos comunhão. Como já dizia o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, observe que a grande questão é, se eu oro pouco, eu tenho pouco poder. Se eu oro muito, eu tenho muito poder. Se eu não oro nada, eu não tenho nenhum poder. Então, observe que nesse sentido, a oração, o jejum e a leitura da palavra, ela é extremamente importante nesse sentido, para que nós venhamos nos fortalecer espiritualmente. A leitura da palavra e, curiosamente, o jejum, nesse sentido, para nós, o jejum que é a falta de alimento, para nós, fortalece o espírito e vai mortificar a carne. Então, observe que quando nós jejuamos, nós tendemos a ter fome. Mas é justamente essa questão de não comer que vamos fortalecer o espírito. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação das Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Isso aqui cabe uma questão muito interessante sobre observar que muitas vezes a igreja está sendo enganada por falsos mestres e falsos profetas. Por quê? Por falta da prática da oração, do jejum e da meditação das Escrituras. Aí você pode perguntar o que isso tem a ver. Quando você ora, você tem comunhão com o Senhor. Então o Senhor te revela, o Senhor te fala o que é e o que não é. Quando você está em jejum, você está fortalecendo o seu espírito. Então você está aqui com comunhão com o Senhor, porque você está se afastando do pecado. E finalmente, quando você medita nas Escrituras, você tem conhecimento das Escrituras. Então, quando um falso profeta ou um falso mestre fala algo errado da palavra dentro da igreja, você que tem conhecimento da palavra, você terá discernimento de que aquilo é falso, não vem da parte de Deus. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas aos poucos, vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas que normalizam o que antes era pecado. Você já deve ter ouvido em alguns lugares, na internet principalmente, pessoas falando situações que antigamente era pecado, hoje não é mais. Aí começam a dar um monte de exemplos, falam um monte de situações. Para quê? Vãs filosofias, sutilezas. Para quê? Para normalizar aquilo que de fato é pecado. Ora, se algo foi pecado nos tempos bíblicos, hoje também é pecado. E aqui eu estou tratando de pecado no sentido bíblico, né? No sentido da doutrina bíblica. Por que eu estou falando isso com você? Porque tem alguns casos específicos, como por exemplo vestes, por exemplo, já falei aqui, da Escócia, por exemplo, a Escócia, em algumas cerimônias, homens usam saia. Por quê? Porque lá o homem usar saia é a cultura deles, é normal para eles, diferente de nós. Então, veja que aqui eu não estou falando desse tipo de pecado, porque essa questão de vestes, entre outras coisas, né, é mais uma questão de usos e costumes. Vai de lugar para lugar, de época para época. O que eu estou tratando aqui é de pecado bíblico, no sentido da doutrina bíblica. Por exemplo, o adultério ele é pecado em qualquer lugar do mundo. Ainda que para aquela cultura específica daquele país não seja pecado, para a Bíblia para Deus é. Então é desse pecado que eu estou tratando. Então quando uma pessoa diz que anteriormente aquilo era pecado, mas hoje não é mais, o que eles estão fazendo? Eles usam de vãs filosofias, doutrinas do diabo, né, doutrinas de demônio. Para quê? Para enganar o povo. Como o povo não está lendo Bíblia, não está tendo jejum, né, não está fazendo jejum e não está orando, então é fácil de ser enganado. Até aquela velha máxima, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja,
o cristão, a pessoa o salvo em Cristo já está querendo pecar. Aí vem um pastor falando que pode pecar, então é a combinação perfeita. Mas nós não. Nós temos discernimento da palavra, nós temos o Espírito Santo em nós. Então nós sabemos quando uma pessoa está falando a verdade, quando uma pessoa está falando mentira, quando uma pessoa está querendo enganar o povo. Até porque a questão da apatia, né? Essa questão da simpatia, vamos assim dizer, né? É fácil de enganar. A pessoa chega com um jeito muito tranquilo. É igual aquela questão de Jezabel, por exemplo, né? Que as pessoas acham que Jezabel age de um jeito e Jezabel age de uma forma completamente diferente, né? O espírito de Jezabel. Então observe que as pessoas acabam normalizando o pecado. E por conta disso, vemos principalmente jovens fazendo coisas horrendas diante do Senhor. Por quê? Porque foram ensinados errados, vãs filosofias, doutrinas de demônios. Estão entrando na igreja, estão tendo muito espaço, justamente porque hoje vivemos a questão da tecnologia, aquela coisa moderna, que na verdade não é moderna, na verdade é mundana, aqui para nós, né, no sentido espiritual. Então, as pessoas acabam se perdendo neste negócio. Da teoria à prática. Reservar um tempo do início do dia para oração e meditação das Escrituras é fundamental. Quando você pega um tempo, 5 minutos, e você medita nas Escrituras, isso já vai fazer uma diferença na sua vida. É claro que quanto mais você ler e meditar, melhor. Quanto mais você puder meditar na palavra, melhor. Na minha lei, medita de dia e de noite. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Está fazendo até aquela questão de tomar remédio, né? Você toma um remédio de 4 em 4 horas, por exemplo. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Então, abre orando o dia, né? Abre o dia orando, né? Um tempo para oração, para meditação da palavra, durante o dia a mesma coisa, assim como Daniel, né? Que orava 3 vezes ao dia. Então nós devemos também, dentro da possibilidade, é claro que se você trabalha, você não vai fazer isso no seu local de trabalho. O seu local é de trabalho e não de buscar o Senhor, a não ser que a empresa permita que você faça. Fora isso, não, porque aí você não está vigiando. Então observe que quando você pode fazer, você precisa fazer. Eu falava muito com os jovens, né, quando eu dava aulas para os jovens, que a diferença entre vocês e Daniel é nenhuma, porque Daniel tinha 24 horas de tempo durante o dia, vocês também têm 24 horas de tempo, então vocês não têm desculpa. As mesmas questões que pairava a vida de Daniel, paira a vida de vocês também. Então não tem diferença. A única diferença é a dedicação de Daniel. No que Daniel se dedicava? A oração, em buscar o Senhor. E você, jovem, está se dedicando a fazer o quê? Então essa era uma das grandes mensagens que eu passava para os jovens. Porque na verdade nós falamos muito da questão bíblica, e é verdade, né, que os homens, né, e as mulheres buscavam muito ao Senhor. E por que hoje é diferente? O tempo não é o mesmo? Sim, o tempo é o mesmo. Mas as nossas distrações hoje são muito grandes, principalmente a questão de celular, por exemplo, distrai muito as pessoas. Então, nós devemos sair da teoria e, de fato, praticar, né? Nós, de fato, devemos parar um pouco de falar sobre isso, né? E começar a viver isso. Sinopse: manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. As disciplinas e a luta espiritual. As astúcias do maligno. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. O adversário, ele não brinca de ser adversário, ele é de fato o nosso adversário. E ele busca muitas vezes fazer cilada, armar ciladas, assim como armou para várias pessoas, algumas pessoas caíram, outras não, como foi o caso de José, né? O adversário
montou ali uma cilada para José, né, com a mulher de Potifar, mas ele não caiu, diferente da armadilha que ele armou para Arapuca, né, que ele armou para Davi, e Davi caiu na arapuca do adversário, entre tantos outros exemplos. Então observe que quando nós não vigiamos com as ciladas do adversário, o que acontecerá? Acontecerá danos no nosso espírito, alma e no nosso corpo. Aqui no sentido geral, como ele vai produzir um problema no nosso espírito? Nós vamos ter dificuldade de começar a discernir o que é certo e o que é errado, e também, e principalmente aqui, principalmente nesse ponto, como nós estamos com o nosso espírito muito ferido, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não vamos buscar uma conexão, uma comunhão com o nosso Criador. Por quê? Porque nós estamos feridos no nosso espírito. Já no sentido do corpo, como nós estamos feridos, o que nós vamos fazer? Nós já não vamos dobrar mais os nossos joelhos para orar. Nós vamos, talvez, nos entregar à prostituição, ao adultério ou a outras coisas. Já no sentido da alma, qual é o malefício? Nós teremos maus sentimentos, maus pensamentos. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o maligno ele é extremamente astuto. Então nós devemos verdadeiramente ter muito cuidado para que nós não venhamos cair nas ciladas do maligno. Evitando as distrações. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos em pleno culto. Bom, você que me assiste aqui no YouTube, e eu vou agradecer mais uma vez a sua audiência aqui, observe que aqui há algumas questões. Observe que você está aqui me assistindo e você está ouvindo a palavra. Não é assim? Está procurando algo sobre a palavra, que é a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, no entanto, não é sempre assim. Muitas pessoas, na igreja você já deve ter visto, muitas vezes, pessoas dentro da igreja vendo mensagens instantâneas do WhatsApp, do Telegram, por exemplo, e conversinhas que em algum caso ou outro, às vezes até é importante, mas na maioria das vezes são o quê? São mensagens completamente que vão distrair o povo do Senhor, o povo de Deus, aquela pessoa que está lendo, né? Ou até mensagem no Instagram, né? No direct, né? no Facebook, enfim, até mesmo no YouTube. Tudo depende muito das circunstâncias, mas a verdade é uma só. O celular está, de fato, tirando a atenção do povo de Deus. O celular é uma grande distração. Esses dias eu estava na ceia do Senhor, na minha igreja, observando na sede, né, na verdade, da minha igreja, observando as pessoas, como o celular é uma peça fundamental para te tirar a distração, para fazer o povo se distrair. Enquanto o irmão estava ministrando a palavra, as pessoas estavam no celular, com um sorrisinho daqui, sorrisinho dali, e não ouvindo a mensagem na ceia do Senhor. Então observe que verdadeiramente, até mesmo durante os cultos, não há nenhum problema você usar o seu celular, suas redes sociais. Hoje, de modo geral, a maioria das pessoas tem rede social, não há nenhum problema nisso, desde que você saiba usar, não há nenhum problema. Na verdade, é uma ferramenta para a evangelização, para o ensinamento da palavra. Pois bem, mas quando nós não temos o discernimento da moderação, olha, nesse momento aqui eu não posso mais usar o celular, vou desligar o celular, vou deixar aqui no silencioso. Aconteceu um caso curioso, que me lembrei. Eu estava numa reunião de jovens. Eu era líder de jovens da minha congregação. E aconteceu uma questão, só para a gente ter uma noção aqui, um pastor, ele estava com o seu celular, o celular dele tocou, e tinha um líder que estava falando naquela época, naquela ocasião. Ele estava falando algumas coisas e tal, concernente aos jovens. Aí o telefone daquele pastor tocou, ele saiu para atender. Eu lembro até que ele bateu com a testa num dos pilares da igreja. Mas depois a gente viu que estava tudo bem. Aí esse líder que estava falando começou
meio que dar um sermão para o pastor na ausência do pastor. Olha, que situação, numa reunião importante dessa, o pastor que tinha que dar exemplo não dá exemplo, o telefone fica tocando, que isso, que aquilo, ele ficou dando aquele sermão. De repente, o que acontece? Exatamente isso, o telefone do líder tocou também. Aí ele ficou completamente desconcertado. E o que ele vai falar? Depois de tanto sermão que ele acabou falando contra a questão do seu lado dentro da igreja, agora o dele tocou também, que ele estava justamente disso, falando que o telefone toca dentro da igreja. Então a ideia é o seguinte: se você está dentro da igreja, por alguma razão você precisa do telefone, deixa no silencioso, ou no caso, no vibrador. Para quê? Para quando o telefone vibrar, você sabe que o telefone está tocando, você sai da igreja e vai atender. Porque realmente deselegante, é feio, o telefone toca e as pessoas ficam tocando aquilo e as pessoas saem da igreja. É uma situação constrangedora, beça, ainda mais se for na hora da pregação, ainda fica pior ainda. Então, tem necessidade do celular dentro da igreja? Eu preciso porque eu trabalho e tal, eu estou esperando um telefonema do chefe da empresa, ou isso, aquilo, ou uma situação ou outra, minha filha tá no hospital, ou meu filho e tal, enfim. Tem uma situação realmente razoável para você usar o celular dentro da igreja? Eu tenho. Então, põe no silencioso ou no vibrador, que é a melhor coisa que se faz. Porque lembra lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3? Vê ali que queriam distrair Neemias. O que Neemias falou? Não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, se nós formos trazer para nós, eu não posso me interter agora porque eu estou na casa do Senhor. Eu não posso me divertir agora, eu não posso atender meu celular agora, eu não posso ficar vendo vídeo no YouTube ou Instagram, ou seja o que for. Por quê? Porque agora eu estou na obra do Senhor. Então nós devemos ter muito esse cuidado do momento do celular para que não venhamos assim nos distrair com esse negócio e perder o que é de fato importante, que é a presença do Senhor. Sinopse: as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas invertidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Conclusão: assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Então, nós viemos verdadeiramente alimentar o nosso corpo, sim, fazer exercício, sim, mas nós não venhamos esquecer do espírito, porque verdadeiramente nós devemos ter isso em nossa mente para que nós venhamos ter um espírito aí também fortalecido. Revisando o conteúdo, número 1. Do grego eusebia, eu, bom, e sibomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Número 2, a oração, o jejum e a leitura das Escrituras. Número 3, a prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6, Mateus versículo 16, versículo 18, capítulo 16, versículo 18. Número 4, quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo, e a vida espiritual vai se enfraquecendo. Número 5, o inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios 6:11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma que é atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. João 10:10, 1 Pedro 5:8 e 9. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Então, que nós vemos verdadeiramente ter essa diferença entre o espírito humano e as disciplinas cristãs, que verdadeiramente nós venhamos estar na presença santa do Senhor, lendo a palavra, jejuando, fazendo a nossa leitura bíblica, mas que nós vemos também agir de misericórdia com o nosso próximo, ou seja, ter piedade do nosso próximo. Que Deus em Cristo continue
abençoando a sua vida. Se você quiser me abençoar com qualquer valor do Pix, eu vou deixar a chave Pix aqui, a minha chave Pix aqui na descrição desse vídeo, e assim que nós venhamos estar sempre na presença santa do Senhor, buscando a sua presença para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Deus continue abençoando a sua vida. Fica na paz. Tchau.